mamíferos! Muito boa noite nessa segunda-feira, 7 horas da noite, se você está vendo exatamente quando ele foi lançado no ar. Se não, olá para você que está vendo a gente de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário desse. Hoje vamos pegar uma ideia de um dos nossos assistentes que lá no Instagram pediu para a gente falar da produção de leite em áreas montanhosas e a gente aproveitou e colocou também as pequenas áreas montanhosas. Ou seja, a produção de leite em áreas que realmente são desafiadoras de ser produzido leite. E a gente sabe que ainda assim é possível, já vimos em vários lugares. Tanto aqui em Minas, eu e o Ronaldo já vimos várias vezes, como também o nosso representante de Santa Catarina, que traz exatamente só pequena propriedade em área de morro, né, não, Caio? Isso aí, bem curvada, eu diria assim, né, Daniel? E falando assim, generalizando a coisa, eu diria que boa parte das propriedades do Brasil hoje quase que se enquadra nisso, áreas curvadas e de pequeno porte, né? Então, olá, bom dia, boa tarde, não me apresentou ainda, mas eu já vou me enfiar na apresentação. Satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez, meus amigos, colegas de trabalho, Ronaldo e Daniel. E vamos lá, falar de um tema que abrange muita coisa. Sim, e é tendência, né? Porque, afinal de contas, com a agricultura chegando, acaba que as áreas mais planas que você consegue ser mais tratorável, a gente vê que tem uma tendência para a agricultura na maioria das partes do nosso Brasil, né? E você, Ronaldo, tudo bem? Como é que você está? Energia no máximo, né? Ainda mais para falar desse tema aqui que a gente gosta, né? A gente entende como missão da nossa empresa poder amparar, poder dar suporte, poder incluir, desenvolver pequenos produtores de leite. E quando a gente viu, dentre os diversos temas que enviaram para a gente decidiu trabalhar até esse aí primeiro, para poder empoderar mais pessoas, né? Eu quero citar aqui, né, para a gente ter uma visão da importância do tema que nós vamos tratar. Região da Zona da Mata Mineira, altamente montanhosa. Nordeste de Minas, altamente montanhoso e com problema sério de área degradada. A gente tem região sul de Minas, se pegar toda a região de Canastra, altamente produtora de leite, se a gente pegar a região da Mantiqueira, próxima a Itaiandu, Pozo Alto, né, toda a região da Mantiqueira ali, altamente relevante na produção de leite. Então isso não é uma coincidência. Norte do Tocantins, eu nunca fui lá, mas você já teve, não foi, Ronaldo? Me parece que tem uma Sim. área lá de produção de leiteira boa e que também é altamente montanhosa. Né? E aí, isso não é coincidência. Observe, né, se a gente pegar o oeste de Santa Catarina, altamente produtor de leite, pequenas propriedades e com grandes dificuldades de topografia. Isso é coincidência? Não é coincidência. É porque nós temos uma atividade com alta capacidade de gerar renda por hectare. Então, a fração da propriedade que sobrou, que pode ser tratorável, ela é utilizada intensificado, utilizando máquina, e as frações que não são tratoráveis, na produção de leite a gente ainda consegue aproveitar essas áreas e fazer virar renda para os produtores. Então isso não é coincidência, é que a atividade leiteira absorve ser trabalhada em área montanhosa, diferente da agricultura, das monoculturas, que você não vai conseguir ter essa oportunidade. E antes da gente entrar ainda mais no tema, eu queria muito agradecer o Lucélio Azeredo, que foi quem mandou para a gente no Instagram a opção da gente falar um pouco de regiões de montanhas e que a gente acabou trazendo para esse episódio. Então, Lucélio, de verdade, muito obrigado. Se você tiver mais algum tema que você queira, por favor, manda mensagem para a gente e vai ser um prazer falar dele para você. Você é nosso chefe. Com certeza. E eu queria aproveitar também Lucas Jurgessen, que também mandou, Lucas CCS 13, R. Zulim e o Tiago Machados, que também mandou para a gente algumas opções que ainda vão ser selecionadas mais para frente. E o Lucas CCS nem quis que falasse de mastite, hein? Nem queria que falasse de mastite. Eu queria muito aproveitar também, a gente fala um pouco, e aconteceu, igual a gente comentou no episódio passado, que a gente foi na Megaleite, a gente teve uma recepção muito bacana dos produtores que realmente pararam para tirar foto com a gente, para agradecer pelo Mamíferos Podcast e para falar que às vezes o episódio fica um pouco maior. Vamos tentar mais uma vez, é o segundo com essa metodologia da gente fazer um pouco menor. Fala pra gente nos comentários se vocês gostaram do episódio um pouco mais curto ou se 1h e 10 tá ótimo para vocês. E por fim, Ednelson Bueno, Barão de Antonina, de São Paulo. Realmente muito obrigado também pela sua audiência, porque o Ronaldo já falou e você sempre fala comigo no Instagram, falando que vê os nossos episódios. Muito agradecido, assim como Paulo Emílio Carlos, de Bambuí,
que mandou até um áudio pra gente, falando o tanto que gosta e as coisas que a gente pode melhorar. Então, Carlos, muito obrigado pelo seu ok, pelo seu feedback, por tudo pela gente. Esperamos também que a gente melhore ainda mais para você. Se você Beleza? tem ideia para dar, estamos esperando vocês aqui, contando com a contribuição de vocês para a gente tornar o Mamíferos cada dia melhor. É de vocês o Mamíferos, vocês são nossos sócios aqui. Vamos pro tema? Vamos direto. Olha, uma coisa que eu percebi, indo mais na linha do que o Ronaldo já tinha comentado aqui um pouco mais cedo. Deixa eu esconder o celular aqui. Um pouco mais, que ele já tinha comentado aqui no início do episódio. Olha que interessante. Você pode perceber que produção de leite em pequenas áreas é uma das únicas atividades que a gente realmente consegue ver em pequenas áreas. A gente até fala aqui dentro, brinca, já escutaram a gente falar aqui algumas vezes, que ou é horta ou é produção de leite, né? E por quê? Ronaldo, fala para a turma daqueles cálculos que são feitos. Para não ficar na opinião, Daniel, porque, tipo assim, opinião todo mundo pode falar, eu vou defender na matemática. Vejo que existe uma tendência, né? As áreas montanhosas, elas acabam sendo colonizadas aí. A produção de leite, ela ganha relevância nessas áreas e também relevância em pequenas áreas. Se vocês visitarem um assentamento, vocês vão ver que grande parte dos produtores dos assentamentos tem a produção de leite como uma fonte de renda. Por que que isso acontece? Porque é uma atividade com alta capacidade de gerar renda por hectare. Quando trabalhado intensivamente, se torna a atividade mais lucrativa, a atividade do agronegócio mais lucrativa. Vocês entrarem em site de Scott Consultoria, por exemplo, diversos outros aí que tem dados públicos mostrando o que eu estou falando aqui. E quando trabalhada extensivamente, consegue gerar uma margem por hectare que consegue gerar a subsistência do produtor. Mas vamos aos números, né? Então, se eu pegar, para ficar fácil da gente entender, por que você vai ter hoje em área montanhosa leite, ou em pequenas propriedades você vai ter a produção de leite, e dificilmente você vai ter, por exemplo, um pequeno agricultor, né? O número é simples. Um agricultor profissional hoje, se ele aplicar todas as técnicas de agricultura, ele vai conseguir em 2 safras, produzindo milho e soja, por exemplo, por hectare ele vai conseguir fazer um faturamento de aproximadamente R$15 mil. Exercício para vocês aí, você pegar nas 60 sacas de soja por hectare, na segunda safra de milho aí, na safrinha produzindo em média 120 sacos de milho por hectare. Quando você soma esses valores aí, você vai ter um faturamento aí próximo a R$15 mil por hectare ano no dinheiro de 2024 aí. Está muito próximo disso, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Se você pegar essa mesma janela de produção e produzir 2 safras de milho, vai dar o mesmo tempo. Se a gente produzir 2 safras de milho verde, ensilar e colocar na boca da vaca, uma vaca de 9 mil quilos na lactação, que deu 30 litros de média, para comer silagem de milho, eu estou colocando uma boa vaca, que eu fechei e apliquei a técnica de produção nela. A gente está pensando numa vaca comendo silagem de milho o ano inteiro. Ano inteiro. Até quando ela está seca. Entendeu? Ela comeu silagem de milho 365 dias no ano, né? E deu leite 305. Vai dar 60 mil litros de leite, 63 mil litros de leite aproximadamente durante o período da lactação dessa vaca. Vezes 2,50 dá 150 mil de faturamento. 150 mil. São 10 vezes mais faturamento que a da agricultura. 10 vezes. Então, qualquer margem que vocês colocarem nisso, põe 10% de margem, deu o faturamento inteiro da agricultura. Então é por isso que existe pequeno produtor de leite, não existe pequeno produtor de mais nada no agronegócio. Porque a capacidade de gerar renda por hectare da vaca é um negócio fantástico. A vaca não é sagrada só na Índia. Sagrada ela é no Brasil, gerando 4 milhões de emprego. Né? A segunda atividade que mais gera emprego aí. Então, aí você fala assim, não, mas eu sou um pequeno produtor, eu não tenho máquina, etc. Para fazer silagem para mim é complicado. Virou a chave para o capiaçu, virou a chave para a cana. Quando você corrige os números, é a mesma coisa, porque a capacidade de produção de comida de fibra é maior. E num capiaçu da vida, aí você pega a região, hoje, Zona da Mata, se especializando nisso, né? Produzindo muito gado meio sangue, com 6 mil quilos na lactação aí, 20 litros de leite de média. Quando você corrige a conta, dá mais dinheiro que isso. Né? Você consegue colocar aí de 13 a 15 vacas por hectare de capiaçu, produzindo 20 litros de leite de média aí em 300 dias, vai dar mais de 60 mil litros de leite, vai dar próximo a 180 mil reais de faturamento por hectare ano. Então, se intensificado, você tem um faturamento que nada tem.
E ainda assim, mesmo trabalhando extensivamente, colocando a vaca para subir o morro lá, que não é o que a gente recomenda, mas você colocando ela para subir o morro lá, você ainda também vai conseguir ter uma renda muito significativa. Então, numericamente, é por isso que existe. E aí eu vou devolver a pergunta para vocês, né, aqui, para a gente poder dar sequência na interação. A gente ia apontando os fatores críticos, assim, o que eu tenho que tomar conta, então, para ter esse resultado, né? Acho que tem que caminhar nessa linha. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, e é muito importante pensar em capacidade de geração de renda, né? Só reforçando um pouco o que você falou. Se eu tenho uma atividade de milho e soja que faz 15 mil reais por hectare ano, não tem como isso aqui dar 16 mil de lucro, né? Então é aquele negócio, olha, esse é o teto. Se você não gastar com nada, se doar em tudo, entendeu? Você vai fazer só 15 mil. Você faz uma outra atividade, você pode chegar aos 150, igual você falou, né? Então, isso é um ponto. Aí você deve estar pensando na sua casa assim, mas por que será que eu não tenho isso na minha casa, né? Eu não tiro os 15 mil por hectare ano. Muito provavelmente é porque ainda falta um pouco de produtividade por área, que a gente sabe que é um dos principais indicadores que mostra uma rentabilidade de fazenda, uma rentabilidade positiva de fazenda, uma lucratividade positiva. Tem que ver se você ainda não tem que melhorar um pouco mais a sua fazenda para chegar nesse ponto. E você quer uma prova muito boa disso? Quem vai falar para a gente vai ser o Caio, justamente em Santa Catarina, que só tem pequenas propriedades muito produtivas e que o pessoal está vivendo muito bem, não é? Isso mesmo, Daniel. A média de área da produção lá de leite lá de Santa Catarina, eu diria do Rio Grande do Sul também, vamos botar 20 hectares de média de área por fazenda, sabe? E a grande maioria dos produtores lá são bem-sucedidos. E no meu ponto de vista é que, apesar de você ter uma terra com curvada, como a gente fala, com bem montanhosa, você precisa ter uma estratégia eficiente, né? Então, esse desafio de área, você tem que compensar ele com a tua eficiência produtiva. Então, você precisa, meu ponto de vista, inicialmente escolher um rebanho adequado para aquela área. Lá a gente tem a seguinte situação, como a gente tem o gado holandês e gado Jersey, em áreas muito curvadas a gente opta por trabalhar com gado Jersey. Em áreas que permitem, a gente já trabalha com gado holandês, que não tem esse problema, principalmente questão de deslocamento, submorro. Isso para a produção de leite acaba baixando um pouco a produção. Mas para você produzir leite em cima de morro, você tem que ter alternativas, você tem que ser eficiente na produção de leite. E me conta uma coisa, a primeira coisa que a gente vê quando olha uma fazenda montanhosa é qual que é a área de baixada, a área que a gente vai conseguir plantar algo, né? Sim. Porque é aquela máxima, né? Um bom pecuarista, ele tem que ser um excelente agricultor, não é isso? Exatamente. Como é que você vê isso lá embaixo? Esse é um ponto crítico, eu diria assim, Daniel. Por quê? Porque hoje você com pouca terra, você pode botar um confinamento em cima, tudo bem, mas você precisa produzir alimento para esses animais. Então, falando além da raça, você precisa ver a tua capacidade de produção de alimento. Acho que esse é um dos pontos críticos, né, dentro da produção em pequenas áreas. Mas, como eu disse, você precisa ser eficiente na hora de você ser um agricultor, você precisa ser muito eficiente nessa questão. Quanto mais eficiente você é na produção de alimento, você mais vai ser eficiente na produção de leite. Então, esse é o primeiro ponto, né? É justamente você achar, se você tem uma terra montanhosa e pequena, além de ter uma produtividade muito grande, você tem que achar as áreas que ainda são agricultáveis para poder produzir comida. E uma coisa que a gente vê muitas vezes são as baixadas com braquiária, por exemplo, sabe? Mal utilizadas porque a braquiária nasce bem, então automaticamente a pessoa ela planta braquiária porque não tem que preocupar muito com aquilo, mas em compensação ela perde área para poder produzir volumoso, de fato, né? Então se você tem deficiência de área, se você tem um lugar menor, a primeira coisa, aonde eu vou conseguir plantar volumoso para eu conseguir ser mais eficiente, ter um volumoso mais barato nisso, desde que você tem a capacidade também e tem maquinário em volta para poder terceirizar, você tem um suporte da região para que você consiga trabalhar aquela área. Isso é uma outra coisa que eu já vi acontecer bastante. A pessoa tem uma área para plantar, mas é uma região que às vezes não está muito desenvolvida, não tem trator para ser terceirizado, não tem o que fazer. E aí na hora que ele vai plantar o milho na casa dele, o milho, ou seja lá o que for, fica mais caro do que se ele comprar de outro lugar. Então, a gente tem que sempre botar na balança. Precisamos de fibra. Então, em qualquer fazenda, do tamanho que for, se for do time do pasto, se for do time do confinamento, a gente precisa ter fibra, e a fibra mais barata. Então, se eu consigo produzir na minha casa,
normalmente tende a ser mais barato do que comprar de fora, até porque você tem uma margem de quem te vendeu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre saber quais são os outros subprodutos, ou então, nem subproduto, mas às vezes até silagem comprada do vizinho mesmo, que pode ser uma alternativa interessante. E eu já falei isso antes aqui no podcast, eu vi isso acontecer muito em Goiás. Às vezes você tinha um agricultor do lado da sua terra, você com uma terra pequena, um agricultor do lado da sua terra. Arrendava-se parte da fazenda para esse agricultor e ele tinha que entregar como forma de pagamento do arrendo, ele entregava a silagem dentro do buraco. Ou seja, ele usava o milho dele que era mais barato porque comprou em volume, ele usava o maquinário que é dele mesmo, então para ele ficava ótimo, ele entregava para você, beleza, com aquilo que ele já tinha e para você melhor ainda, porque você não teve que gastar, entre aspas, nada, teve uma eficiência para ambos os lados e no final das contas você tem uma silagem bacana dentro do buraco na sua casa. Queria provocar a nossa audiência, a gente dividir nosso papo em duas caixas. A caixa da agricultura e a caixa da zootecnia / veterinária. Sim. Se você tem uma pequena propriedade, vai exigir de você, para ganhar mais dinheiro, vai exigir de você mais criatividade, né? ou maior aplicação da técnica, para que você consiga ganhar mais dinheiro com isso. No contexto da agricultura, nós trouxemos aqui alguns insights que podem ter passado desapercebido aí. Mas uma primeira opção e básica, você pode extrapolar a sua área, né? Buscando a compra de volumoso, contratando a compra de volumoso fora. Daniel deixou claro, e Caio também citou, a seleção de áreas potencialmente tratoráveis e intensificar ao máximo a produção de fibra nessas áreas, até você entender se cabe chegar no morro ou não. Né? E para chegar no morro, dá para poder plantar culturas que absorvem, ser trabalhadas no morro, e aí a pergunta é se você tem mão de obra para poder colher isso. Né? Eu tive a oportunidade passando em Pouso Alto, vou tentar encontrar a foto para colocar na edição aí. Eu tirei uma foto de uma campineira que para colher é a cavalo. Não chega a máquina. Ou mesmo para chegar a máquina precisa de estratégia para poder ser trabalhado. E aí, assim, é possível, mas vamos para fazer com milho e tal, extremamente complexo. Agora vamos plantar uma cultura perene para não lavar o solo e tal. E aí a gente consegue trabalhar cana e capim. E qual que é a vantagem do trabalho de cana e capim para quem tem pequenas propriedades? É a alta produção de fibra. Se tiver uma produção de silagem, eu falar que você foi recordista, a gente já viu isso aqui, o pessoal plantando mais próximo, algumas estratégias chegando aí 60, 70 toneladas de silagem num plantio, que é muito difícil, mas vamos falar possível, que é possível, né? Já viu acontecer aqui. Agora, numa campineira, você vai conseguir fazer 2 cortes de 100 toneladas por hectare, produzindo 200 toneladas por hectare, alojando mais animais. Então, aqui já está uma primeira dica da agricultura. Se está pequeno e você precisa e quer alojar mais animais, escolha uma cultura que produza mais fibra. Compensa isso no alimento concentrado. Posso extrapolar minha propriedade ou posso escolher uma cultura que produz mais fibra para aumentar minha lotação. Essas são dicas importantes aí na agricultura. Para a gente entrar na agricultura, dá outro podcast, né? Se eu for entrar assim, como que planta cana, como que planta milho, como que planta capim, cada um desse aí dá um podcast. Se já não está pronto, fica a sugestão aí. Tá. Mas só para falar, adicionar algo à sua fala, a gente está falando nisso quando a gente está falando de quantidade de fibra, né? É lógico que você que às vezes está vendo a gente, que tem um gado holandês lá de Santa Catarina, que está que está no confinamento, vai falar, mas minha vaca de 35 quilos não tem como comer uma fibra ruim, uma cana, não vai. É lógico, gente. Aí tem que ser depois, a nutrição, você tem que acabar fazendo o balanceamento nela e ver até qual qualidade de fibra que o seu gado suporta, né? Em qual fase da lactação que da lactação que está também. Mas é lógico que a gente sabe que uma vaca mais produtiva precisa de uma fibra de melhor qualidade para poder tocar e ser bem produtiva mesmo. E na verdade o seguinte, você produzir volumoso, eu vejo que é o desafio da fazenda. Porque milho e soja, eu sempre falo que você compra em qualquer lugar, você acha o milho e soja para comprar.
Mas tem regiões que às vezes você não consegue produzir o volumoso e mesmo assim é difícil você encontrar, por exemplo, um pré-secado, um feno. Não são regiões de produção desse tipo de volumoso. Então esse é um grande desafio da propriedade pequena, é principalmente essa questão de fibra. A gente consegue produzir na fazenda, onde a gente vai encontrar essa fibra? Se a gente não conseguir produzir, a gente consegue comprar? E dali por diante saber qual é a realidade de cada fazenda e a possibilidade, né? Com certeza. Ednelson, Lucélio e Paulo, essa é a hora que você está adorando esse podcast, adorou o agradecimento que a gente fez. Eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo, assim como todas as outras pessoas que estão assistindo a gente também. Essa é a hora que é o Mamíferos Podcast fatura, e fatura de uma forma bem barata. É só você curtir, compartilhar ou comentar esse vídeo para que isso aqui chegue para mais pessoas. Quanto mais você curte, mais você compartilha, o YouTube entende que isso é um assunto bacana e ele acaba entregando isso para mais pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, curte. Não só o Mamíferos Podcast, como a Cia do Leite, também o JPA Agro, que é aqui o nosso grande irmão Leandro aqui com todo mundo. Beleza? Vamos voltar? Vamos lá. A gente estava trabalhando aqui a Caixa da Agricultura, né? E aí, uma vez que a minha área é pequena, eu tenho que subir o nível, subir a régua de tratos culturais. Então, assim, já fica a dica para a gente fazer outros podcasts falando, né, das diversas culturas que o produtor pode utilizar na agronomia da fazenda. E para a gente extrapolar, né, o pensamento fora da caixa aqui, nós vamos dar exemplo prático para vocês, né? Nós fomos provocados por uma empresa do Rio de Janeiro, fazendo um projeto de originação nessa empresa. A gente buscou um grupo de produtores para fazer o trabalho de crescimento e a área montanhosa era o limitante. E os produtores nos provocaram do seguinte: eu tenho disposição de produzir mais leite aqui na minha casa. Mas onde nós vamos fazer a comida? Se vocês fizerem a comida, se a empresa fornecer o volumoso para a gente hospeda mais animais, confia nos animais aqui e bora tirar mais leite. E aí eu fiz uma ligação, Daniel. Uma ligação para um veterinário que nós encontramos na Mega Leite. Gustavo trabalhou com a gente aqui. Uma ligação. Gustavo arrumou 400 hectares no Rio de Janeiro para a gente poder plantar. E forneceu volumoso para os produtores de forma contratada. Então, ou seja, pensar fora da caixa pode ser uma opção para você ganhar mais dinheiro em área pequena, né? Literalmente fora da caixa, né? Se a sua propriedade é pequenininha do tamanho de uma caixa, né? Pensar fora dela pode ser a solução. Então, mais uma provocação para vocês aí. E bate na tecla da união também, né? União dos produtores, é lógico, a gente comandando isso, já que a gente estava tentando fazer o projeto em conjunto, mas olha aí, conseguimos 400 hectares. E o que eu acho interessante é que quando eu fui nesses produtores, tinha um produtor que estava tentando comprar uma terra a 100 e poucos quilômetros de distância da casa dele para conseguir produzir esse volumoso e aumentar a produção de leite, sendo que no próprio estado dele existia esse lugar que ainda ele pode competir, pode melhorar a frete, pode melhorar o maquinário, tudo no mesmo lugar para conseguir produzir para todo mundo, né? Aí chamamos o agricultor. Chegou para o agricultor e falou assim: cara, é o seguinte, você vai plantar um milho seco? Para você secar, são 150 dias. Para você colher ele verde, você vai gastar 100, 110 dias. Ou seja, vou encurtar sua janela, você tem mais 50 dias para você poder plantar outra coisa, reduzir o seu risco, né? O cara começou a entender. E aqui, como é que nós vamos chegar no preço da silagem? Eu falei com ele assim: se eu te pagar menos do que você ia faturar deixando o milho secar, você vai deixar o milho secar. Então, quanto que você consegue colher lá? 150, 180 sacos por hectare na safra? Então, vão te pagar 180 sacos de milho na safra, né? Se você está produzindo dentro da técnica de produção, eu te pago 180 sacos de milho, mais 15%. Então, eu estou te oferecendo mais do que ele estaria ganhando. Isso deu aproximadamente aí R$230 a tonelada de silagem. Quando que um pequeno produtor numa área montanhosa, sem máquina, vai conseguir produzir essa silagem de milho no dinheiro de hoje, né, dessa gravação aqui, em 2024, no dinheiro de 2024, e vai conseguir produzir isso a 230? Não consegue. E na qualidade, né? Porque a gente está falando de um agricultor começar a fazer o negócio, né? Com correção de solo, fazer o negócio todo do jeito que precisa. E com áreas curvadas que te obriga com máquina muito mais pesada, né? E profissional, o cara que é profissional, é agricultor profissional.
Então, ou seja, essa provocação do pensar fora da caixa, e um ponto importante que me chama a atenção aqui, produzir leite, pessoal, é extremamente complexo. Um sonho nosso aqui, estou começando a plantar essa sementinha da gente formar quem vai ser agricultor e quem vai ser o produtor de leite. Pode servir para alguns, né? Então, esse é um pensamento fora da caixa. O segundo pensamento fora da caixa é a gente tirar a Recri de lá também. Esse é o outro sonho, que dá outro podcast. Com certeza. E falando um pouco mais, a gente voltou na agricultura mais uma vez, até porque é o mais importante, né? É alimentação diária, né? Sim, mas falando um pouco da parte zootécnica, tipo de animal, né? Então aquela vaca bonita, né? Arqueada, com as costelas, peito fininho, ela é linda, mas para morro, companheiro, não é o tipo de vaca que a gente está procurando, não. Se ela for ter que subir, e se você chegar numa condição que você vai ter que utilizar essa área a pastejo, você vai ter que escolher a vaca que é capaz de subir, né? E aí nós estamos falando aí do meio sangue, está falando do Jersey, né? Ou outras raças que têm essa competência. O holandês colocou ele para subir morro aí e vai bugar. Vai subir poucas vezes, né? Isso é uma coisa interessante. Você tem que começar a pensar em melhoramento genético, melhoramento e escolha de animal, lógico, né? Uma coisa está ligada à outra. Principalmente animais mais fortes. Então, você tem animal, por exemplo, que a gente estava conversando com alguns criadores na Mega Leite falando disso. Olha, os animais que eu faço na minha casa, eles não são animais para serem de pista. Animais mais finos, mais femininos mesmo. É animal bruto. Você olha para ele assim de frente, é peitudo. Por quê? Para ter força para pastejo, força para poder subir morro, né? O neozelandês faz muito isso. Então, assim, eu sempre falo isso porque eu realmente acho interessante. Umas vacas pequenininhas, mas assim, a vaca é quase com a linguiça, não tem tanta curvatura, né? Mais forte. E aí sim, um animal que consegue andar e consegue fazer. E com peso baixo. O animal com peso alto vai ter problema de casco, ainda mais gastando energia subindo o morro, né? Como é que vocês fazem lá, Caio? Como eu disse, muito depende da propriedade. Propriedade que são muito, muito curvadas, realmente a gente opta por um gado Jersey, ou um gado de menor porte. Existem hoje genéticas holandesas também com animais menores. Mas quando a propriedade ela permite, ela tem uma área plana, ela área de pastagem mais no reto, isso permite a gente trabalhar com animais, trabalham mais, digamos, o holandês trabalha com mais volume, né? Então, animais que comem muito, são pesados. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão de relevo, né? Eu queria fazer um complemento da parte genética, que além da gente mirar, né, no qual a raça nós vamos trabalhar, nós podemos, entendendo a limitação diária, uma alternativa para o produtor é buscar eu tenho a área pequena, vou buscar o animal mais produtivo possível, né? Então, uma alternativa que fica para vocês, se eu tenho apenas 5 hectares tratoráveis, vou confinar minhas vacas, vou ter a quantidade de vaca que eu posso ter, vou reduzir minha recria e vou botar as vacas mais produtivas possível. Então, a alternativa foi, você abriu mão das áreas que não foram tratoráveis e botou um animal que tem maior capacidade de produção. Fechou esses animais num confinamento, deu conforto para eles e explorou o máximo. É uma rota. Eu fiz um segundo sistema dentro da minha propriedade e coloquei outros animais que conseguem subir. E cresci na área montanhosa com o outro sistema de produção. Então, são frentes que vocês podem trabalhar. Então, assim, a gente até pede a vocês cuidado com fazer um corte na sua mente de uma coisa que a gente falou, que tá falando da vaca que é robusta aqui, e o cara que é fã do holandês, que tá no confinamento, que já está avançado, ele se sente deslocado dessa conversa. É porque nós estamos falando de outra realidade, né, que não tem as mesmas oportunidades que você tem. Não está falando nada que você está fazendo aí, tá errado, né? São só estratégias diferentes que as duas podem ser, as 2, 3, 4, 20 são estratégias, né? Estratégias frente ao que você tem para trabalhar, a propriedade, a mecanização, a disponibilidade de água, a topografia e por aí vai. E sempre que eu brinco aqui, né, que tem o time confinamento e o time pasto, né? Como se fossem coisas que não precisassem andar juntas, eu acho bacana a gente falar nisso também, né? É uma tendência que a gente está, inclusive, adotando aqui na Companhia do Leite como forma de orientar mesmo os produtores. Olha, se eu tenho uma terra pequena, uma terra grande que seja,
mas eu tenho animais bons, mais produtivos, o meu lote 1 está incrível, e o resto dos animais ainda está produzindo um pouco menos, eu posso deixar ele a pasto, por que eu não confino parte dos animais que realmente estão produzindo mais leite e os demais eu posso levar para o pasto? Então eu posso ter os dois sistemas até para eu ganhar fôlego e eu conseguir fazer esse confinamento de pouco em pouco, de uma forma que não aperta seu caixa. Então a gente também pode lançar a mão da duplicidade de sistema para que a gente consiga ser mais eficiente e ganhe área, já que eu consegui colocar esses animais alojados numa área menor, né? Além do que, é importante a gente falar, que eu queria também da questão de estrada, pista. Eu não vi isso, eu gostaria de ter visto como curiosidade, mas é triste de uma certa forma. O cara que chegou, que foi numa fazenda, e as vacas todas estavam mancando do lado direito. E ele não sabia por que as vacas estavam mancando do lado direito. Ele foi ver, o produtor tinha cimentado uma estrada que descia assim fazendo uma curva, e deixou muito alto o lugar para a vaca não poder escorregar. Os frisos eram muito altos. Então a vaca, na hora que ia fazer a curva, automaticamente ela pesava mais para o lado de dentro, e aí acabava que machucava os cascos do lado de dentro por causa do friso e do tanto que a curva era muito íngreme, né? Então tinha esse problema. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente já viu até escada, o pessoal fazendo escada para a vaca. Região da Mantiqueira ali, durante bastante, até hoje ainda tem, né, a situação de escada mesmo. A topografia é altamente limitante. Eu vi lá, né? Numa fazenda, eu estava passando de carro e eu vi uma fazenda lá na região da Mantiqueira, por exemplo, que a vaca estava chupando o capim. Aí eu falei pro produtor, mas o que está acontecendo que a vaca está chupando o capim? Ele falou, é tão íngreme que se ela puxar, ela cai para trás. Então ela só chupa. Não pode morder, não. Não pode morder, não. Ela só chupa e aí solta, porque o negócio é feio mesmo. Essa foi uma piada, meu pessoal. Uma brincadeira. Turma, eu acho que nós tratamos aqui 2 caixas com dicas importantíssimas para o pessoal. Eu acho que a gente até extrapolou o produtor pensar só na situação dele. Porque, tipo assim, uma organização de 20 produtores, eu estou dando um exemplo de 20 produtores, ela pode contratar um agricultor para produzir comida para ele e pagar ele melhor que o agricultor tá recebendo hoje. Coisa que depois que a gente fala parece muito óbvio, mas que não está sendo praticado até hoje, né? E esse insight, você pode fazer isso em parceria, em contrato, né? Envolvendo sua indústria, dando condição, dando segurança para o cara receber em leite. Vocês podem hoje buscar via mercado financeiro, colocar o dinheiro à disposição desse agricultor para que ele faça todo esse plantio e você possa pagar isso parcelado quando você for utilizar a silagem. Essas coisas todas hoje estão disponíveis no mercado e nós não estamos praticando. Nós da cadeia produtiva do leite, nós temos que reagir. Né? A gente está pensando muito limitado na nossa caixinha ainda. Né? Então, sua propriedade pode ser pequena, mas o seu negócio pode ser muito maior que ela. Né? Turma, eu acho que nós falamos bem das 2 caixas, da agricultura e da zootecnia. Vocês querem complementar? Para a gente cumprir nossa missão de reduzir o tempo? Eu tenho mais uma dica também que eu acho bacana de falar. Eu lembro disso da época da faculdade, que quando você tinha uma região montanhosa, a pessoa, às vezes, para conseguir fazer uma vaca andar no pasto, ela colocava o sal, a ração, lá em cima do pasto e deixava a água cair embaixo. E a vaca era obrigada a subir e ao mesmo tempo descer e tinha um pastejo mais uniforme, né? Não sei se você faz isso na sua casa, mas por favor, não faça isso. Divida o pasto para que ela ande numa área menor, mas não faça isso, porque sempre que eu tenho um sal mineral, toda vez que eu tenho uma ração, é muito importante que esteja do lado da água, porque se não estiver do lado da água, ou a vaca vai passar sede, ou ela vai ficar com a boca salgada mesmo e não vai comer tanto capim quanto estava. Então, água e sal mineral / ração tem que estar sempre juntas num lugar só. E se você tem esse problema que a vaca não está subindo, significa que você tem que fazer mais uma divisória ali para justamente ela ficar numa área menor e aí sim poder pastejar isso de forma mais uniforme. Vocês têm algo para falar sobre isso? Não, acho que
foi dada a dica e especialmente na questão da divisão de pasto para poder direcionar o consumo, né? Senão ela vai consumir o pasto onde tiver mais fácil. Com né? certeza. Quanto mais produtiva for, mais preguiçosa ela vai ficar. Com certeza. E vaca odeia subir. Descer até vai, mas subir realmente é terrível. Então, não adianta você chegar e fazer a divisão de cima para baixo do muro. Né? Você tem que fazer de forma horizontal, justamente para que ela suba ou desça na menor quantidade, lógico, se sua terra deixar com que isso aconteça. Essa é uma dica que eu acho muito importante também. Eu acho que dessa forma a gente consegue fechar esse episódio de forma bem rápida. Você quer falar mais alguma coisa? Então, a dica minha principal, né, para quem tem pequenas áreas e áreas montanhosas, é começar a pensar fora da caixa. Eu acho que o primeiro degrau na escada é ser altamente eficiente com aquilo que você tem em mãos. Divida as duas caixas. A caixa da agricultura e a caixa da zootecnia. E entenda o quanto você está explorando bem cada uma dessas caixas. Uma vez você fez o dever de casa dentro da sua propriedade e ainda sonha em continuar crescendo, comprar terra é muito caro. E eu acho que aí cabe a gente começar a pensar em organizações onde a gente consegue contratar agricultores para fazer isso melhor que nós. Essa é a dica que eu deixo aqui. Tranquilo. Caio. Bom, completando o que o Ronaldo falou, a dica que eu deixo para os produtores, principalmente de pequenas áreas, é que seja eficiente na atividade. Procure melhorar todos os dias, escolha exatamente qual animal, perfil de animal que você vai trabalhar, quais culturas você vai trabalhar, se você tem capacidade de produzir esse alimento na propriedade, se você tem a capacidade de ter uma recria na propriedade. Veja com quais cartas você está na mão e escolha a melhor jogada. Essa é a dica que eu dou para o produtor. Seja eficiente na atividade. Beleza. Eu vou fechar falando da questão do confinamento, que para mim, assim, realmente é uma coisa muito interessante. Confinamento não é a única forma de produzir leite no mundo, a gente sabe disso, mas essa ideia de fazer as coisas aos poucos, já que você tem restrição de área, restrição de relevo, então você fazer aos poucos, lote 1, lote 2, experimentando, vendo como é que funciona, sem apertar o seu caixa e aprendendo junto com esse novo sistema de produção, eu acho que é uma solução muito boa para grande parte do nosso país. Eu acho que desse jeito nós fechamos. Faz contato com a gente que nós estamos trabalhando essa produção de confinamento modular. Temos um parceiro aqui fazendo um excelente trabalho com isso e que vende esse confinamento em módulos de 20 animais, ou seja, para ser pequeno, aí você pegando lote por lote. Faz o contato com a gente que você tem interesse de aumentar a intensidade do trabalho na sua propriedade, na sua pequena propriedade. Ecossistemas. Ele veio aqui, inclusive, é o Antônio, ele que tem a empresa que conseguiu modelar isso com a gente ajudou no projeto para fazer com que seja mais encaixado dentro das propriedades que a gente atende. Se você não viu esse podcast, vai estar aqui no card do lado para você poder ter um pouco mais dessa nova tecnologia que a gente está, junto com ele, apresentando para vocês. Dessa forma, muito obrigado mais uma vez. Aquele brinde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se vê no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês aqui da próxima. Lembra lá no Instagram, hein? Vai ter mais uma caixinha de perguntas para que você consiga botar o nosso próximo tema para discorrer sobre ele aqui para você. Um abraço. Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, tem mais.